Amém? Amém. Obrigado, pastor Claudinei. Obrigado a você. Pode se assentar. Muito boa noite. Prazer e privilégio gigante estar aqui. Gente, eu estou abençoado desde quarta-feira. Pastor Claudinei foi me buscar lá em Londrina. Cheguei meia-noite e tanto. Me trouxe para cá, está cuidando muito bem de mim. Já fomos lá na Batista Sião. É isso mesmo, é Batista Sião, né? Às vezes eu confundo os nomes. Lá do pastor Josimar. Fomos já em Apucarana. Buscamos ontem as minhas filhas. Minhas duas filhas mais novas estão aqui em aqui em Maringá comigo. E estou muito feliz de poder estar compartilhando isso com elas. Estive hoje aqui de manhã com pastores, convidados da cidade, de fora, veio gente de longe, cidade a 200 quilômetros de distância. E um carinho muito especial que eu tenho por vocês. Eu apareci aqui a primeira vez pela instrumentalidade do Carlos, que está ali com a Renata, sua família, me convidaram, e que família tão especial. Quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Não esqueço aquele jantarzinho gostoso, tarde da noite, que me levaram, tanto carinho, insistência. Pastor Claudinei, eu não conhecia muito ele, o jeitão dele assim. Eu achei que ele ficou meio desconfiado de primeira. Quem é este cara? Esse cara sou eu. E aqui, dessa vez, e essa amizade cresceu demais. Ele sempre fala isso. Foi lá para casa, ficou 22 dias. Eu nunca vou dar o feedback desses 22 dias para ele. Tudo pela amizade, não é verdade? Tem coisa que é melhor deixar passar. Já foi. Brincadeira. É um hóspede, não faz barulho, não faz sujeira, todo comportado, uma maravilha, foi ótimo. Eu fui um péssimo anfitrião, praticamente não me viu, ficava fora o dia inteiro, mas alguma coisa Deus fez ali, e eu sou muito grato a Deus por ter a amizade dele, e de alguma forma estar aqui hoje com vocês. Um monte de pastor da Central morre de ciúme, especialmente o pastor Wagner Carvalho, idealizador do DNA, esse programa onde nós buscamos estar ajudando igrejas a transicionar para um modelo celular, para uma igreja do Novo Testamento, para uma igreja que trabalha com relacionamentos, discipulado e evangelismo através de relacionamento. Acho que foi ontem em Apucarana, tiraram uma foto assim, o pastor Claudinei me apresentando aí, tipo foi aqui agora, aquele abracinho assim, e essa foto chegou na mão do pastor Wagner. Mandou uma mensagem na hora: estou com ciúmes desse aconchego todo. Estou com ciúmes. Vai fazer o quê? Eu que estou aqui. E, de verdade, eu sei que aqui hoje tem líderes, tem pastores, tem igrejas diferentes reunidas. E o meu propósito aqui é compartilhar um pouquinho daquilo que está no meu coração. Para quem não me conhece, então, assim, eu sou daquele jeito mesmo, é tudo sobre ele, eu concordo. Não precisa colocar ainda não, pode esperar um pouquinho. Mas eu me converti aos 24 anos de idade, isso eu já passei mais da metade da vida agora servindo a Jesus, rompi essa barreira. Minha primeira igreja é a Central, minha primeira experiência com células foi através da Central, foi ali que eu nasci de novo. Eu, uma pessoa, aquele crente estereotipado, sabe, ex-prostituído, ex-drogado, sou eu. Aquele cara assim, que era o último que achavam que algum dia teria uma experiência religiosa, seria um crente, nunca. Mas numa célula, Deus me encontrou. Numa célula, Deus estava lá me esperando. Estava. Como aquela mulher samaritana que foi, depois de ter um encontro com Jesus, chamar os seus amigos, chamar a sua cidade para ter um encontro com ele ali no poço. E eu sinto que a célula é esse lugar, onde nós que já experimentamos dessa água, nós vamos levar então pessoas para ter um encontro com ele. É tudo a respeito dele, a música está certa, porque ele é a essência, a glória é dele, o poder é dele, ele não precisa de forma para poder manifestar o seu poder. É verdade, tudo depende dele, não importa o quanto a gente queira, se ele não fizer, não acontece. Tudo que acontece, o que vem primeiro do alto, vem do alto, claro, mas Deus
ainda que Ele não precise de nós, Ele escolheu a nós. A Bíblia diz que é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, não só para a nossa glória, mas para a glória dEle, para a redenção da humanidade. Deus escolheu a mim e a você para sermos a sua morada, para sermos seu corpo, para nós darmos forma à glória dEle, como uma música diz. Isso é verdade. E eu estou aqui hoje, não é, andando nos ombros de gigantes. Eu não estou vindo aqui debaixo da minha própria autoridade, apesar de ter vivido tudo que a Central viveu. Central é uma igreja que foi fundada em 1961 e até ali 2000, mais ou menos, 40 anos de história. Uma igreja séria, bíblica, uma igreja família, uma igreja respeitada, ali oscilando desde a sua fundação até o ano 2000, 300 pessoas. Uma ótima igreja. Não sei se você sabe, mas a média do tamanho das igrejas no mundo inteiro, média não, 5% apenas das igrejas em todo o mundo tem mais de 350 membros. 5% apenas. Ou seja, uma igreja de 300, 350 membros já é uma mega igreja. Já é uma igreja gigante. Nós tínhamos, não tínhamos muitos recursos, mas tínhamos nosso prédio, tínhamos pastores, tínhamos missionários. Era tudo arrumadinho, bacana, bonito, estava tudo funcionando, gente boa, todo mundo se amando, famílias crescendo juntas, sabe? Aquela coisa da igreja crescendo juntas, vocês têm isso aqui, é uma riqueza, os nossos filhos crescendo juntos, amando o Senhor. Mas quando o pastor Paulo Mazzoni, ele sai do seu trabalho e vem para tempo integral, nessa faixa aí, um pouquinho antes do ano 2000, em 97, ele começa a se sentir inquieto. Ele começa a viver uma insatisfação que eu poderia dizer que ela é santa. Ele, ao mesmo tempo que ele olhava e via uma igreja abençoada, uma igreja linda, a igreja que ele cresceu, onde ele nasceu de novo, ele falava, não é isso, tem muito mais para fazer, algo está errado. E essa insatisfação levou a buscar Deus e estudar, e ler, e visitar lugares, e cidades, e países, e igrejas. E ele conta que ele escreveu num quadro várias palavras-chave, conceitos, coisas que ele aprendeu nas suas viagens. E um dia ele orando de joelhos, eu lembro, no escritóriozinho que a gente improvisou para ele, num espaço, num vão que tinha debaixo da escada. Ele sentado lá numa mesinha de plástico com uma cadeira de plástico. Ele, engenheiro da Vale, alto cargo, alto salário, capaz, inteligente. Acho que é o cara mais inteligente que eu conheço. É um gênio. Estava lá ajoelhado, chorando, clamando. E ele disse que Deus mostrou para ele, naquele quadro, ali, duas palavras: pequenos grupos. Ainda não era célula, eram pequenos grupos. E destacou, sabe quando aquela coisa que você olha sempre, mas de repente você olha e você vê um outro sentido ali. O coração dele queimou. E aí então, ele começou a querer buscar como que isso poderia mudar a nossa igreja. E ele então vai e viaja mais, ele vai para a Colômbia, ele vai para a Coreia, ele vai para os Estados Unidos. E no meio dessa busca toda, nada estava acontecendo. Sabe, muitas vezes se conta o lado das histórias, só a parte onde tudo dá certo. Mas eu não sei se você já viu na sua própria história, que nenhuma história é assim de verdade. Nenhuma é. De 97 a 99, muita luta. Na verdade, a cunhada do pastor Paulo, num desafio desesperado para ele, falou assim: Paulo, se você não fizer alguma coisa a seu respeito, se você não melhorar, se você não se tornar um pastor melhor, você vai acabar com essa igreja. Imagina só sua cunhada falar isso com você. Você é ruim demais. Você não tem o que é preciso. E ela ficou sabendo de um avivamento que estava acontecendo naquela época, na cidade de Toronto, numa igreja próxima ao aeroporto. Um avivamento chamado Catch the Fire, algo do tipo, pegue o fogo, né? Seja incendiado. E o pastor Paulo, gente, é o cara mais certinho, mais cartesiano, engenheiro, camisa para dentro da calça, cabelo partido para o lado, né? Baptistossauro. Ele não gosta dessas coisas. Isso não é a vibe dele. Ele não curte.
E ele falou, de jeito nenhum, Deus me livre. Mas, para encurtar a história, acabam conseguindo empurrar ele para lá, ele foi bravo. Ele falou assim, quer saber, eu vou para lá, você me deu a passagem, pagou tudo para ele. Vai me dar? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, eu vou esquiar. Eu vou para a conferência, nada, vou para a Cat the Fire, nada, eu vou curtir. E ele chega lá, gente, primeira notícia, quando ele desce do aeroporto, falou, o senhor tem que ir correndo para o seu hotel é perto do aeroporto? Ele falou, em meia hora a cidade vai fechar, vai ter uma nevasca, não é? E provavelmente vai durar 2 a 3 dias, você vai ter que ficar no seu quarto, você não vai poder sair, o risco de morte. E ele então vai correndo para o quarto, e ele diz que quando ele entra no quarto, sem explicação nenhuma, uma glória toma ele. Ele nem conta muito disso, mas ele só fala que ele ficou no chão ali do quarto e não conseguiu, assim, mal fechar a porta, ele não chegou na cama. E ele ficou ali horas, debaixo de uma grande manifestação da presença de Deus. Mas até então nada tinha sido comunicado para ele, ele não tinha uma palavra, ele não tinha uma direção, ele só via que tinha um propósito de Deus ali. Já aconteceu isso com você? Quando algo está acontecendo, você ainda não discerniu tudo? Pois é. E aí ele então estava ali, não tinha muito jeito, ele não podia ir para longe, o hotel era do lado da igreja, e ele então foi para essa conferência. Passa um dia, 2, 3, 4, 5, tudo que o pastor Paulo não gostava estava acontecendo ali. Aquela reunião mais maluca que tem, sabe? O povo sai correndo, né? Dando pirueta, outras começam a dançar, né? Na frente, imagina eu dançando na frente, né? Que misericórdia, né? Uns rindo histericamente, outros chorando convulsivamente, gente gritando, gente dando mortal carpado triplo para trás. E o pastor Paulo horrorizado, gente caindo no chão. E ele assim, sem entender nada, e pior, nada estava acontecendo com ele, nada. Até que no último dia, diz ele, né, que uma senhora o procurou, ela estava lá no palco, uma senhora já, de mais idade, cabelos branquinhos, e ela fala, olha, o senhor me mostrou, eu estava lá no palco, ele estava lá no fundo, ele estava do lado da porta, e mostrou ele, e falou para eu orar por você, eu posso orar? Ele falou, claro. Depois dessa experiência, o pastor Paulo falou, nunca confie numa velhinha. Diz que na hora que ela levantou a mão, que ele levou como se fosse um coice de uma mula. E ele foi julgado, e ele não sabia, mas ele entrou ali num período ali de visitação do Senhor, e ele teve uma visão. Não foi de um ministério, não foi de uma nova denominação, não que nada disso seja errado, não foi de um modelo, de um sistema. Deus mostrou para ele pessoas. Tenta imaginar comigo, muitas pessoas. Você já foi num lugar onde tinha uma multidão tão grande que você não conseguia contar? Imagina o maior rio que você já viu, como se fosse um mar, que você não consegue ver o outro lado da margem, mas em vez de água, é um rio de gente. Tenta imaginar comigo, é isso que o pastor Paulo viu. E ele conta que aquele rio ele se movimentava como um rio de água, aquele rio de gente se movimentava como se houvesse ali uma correnteza. E a princípio calma, mas de repente isso terminava num abismo. E aquelas pessoas se perdendo, um simbolismo ali da condenação eterna. E ele ouve uma coisa nessa visitação, o perdido, a verdadeiramente perdido. E ele acorda desesperado, querendo fazer algo. Ele percebe então que se passaram quase 12 horas que ele estava deitado no chão. A igreja já estava totalmente vazia. Só tinha ele e o vigia lá. O vigia de vez em quando encostava assim para ver se ele estava vivo. E ele então volta para Belo Horizonte. As coisas não tinham acontecido ainda, mas ele estava mexido agora de um jeito diferente. Ele percebeu que ele sozinho não ia dar conta de fazer essa obra. Ele percebeu então que esse movimento de células era algo para nos trazer de volta a um princípio do Novo Testamento. E vou te falar, ser muito sincero, um princípio do Antigo Testamento. Quer piorar? Um princípio do Pentateuco. Moisés, onde cada membro é um ministro, cada crente é um ministro. Moisés fala isso, vocês são nação santa, geração eleita,
povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele fala mais o quê? Vocês são sacerdotes reais. Ele não falou isso para a tribo de Levi, ele falou isso para todo o povo. Todos vocês são sacerdotes do Deus Altíssimo. E Pedro repete isso, ele repete isso. Nós todos somos chamados e comissionados para fazer a obra do Senhor. E ele começou a sonhar com uma igreja onde todos eram pastores. Porque ele falou, eu sozinho não dou conta, a minha cunhada está certa, não tem nada a ver comigo, eu realmente sou muito ruim, eu não dou conta, eu sou pequeno, eu não sou o Márcio Aladão, eu não sou esses pastores grandes, mas se todo mundo vier comigo, nós podemos ganhar essa Belo Horizonte. Se todo mundo vier comigo, nós podemos fazer alguma diferença. Se eu ativar todo mundo aqui, para agora pegar no arado e não olhar para trás, se tornar um trabalhador da última hora, aí então nós vamos fazer alguma coisa. E ele começou então a pregar intencionalmente na nossa igreja, sem falar de célula. A cada mensagem de domingo ele trazia um fogo no nosso coração. Ele transferiu aquela insatisfação que vinha do trono de Deus. Deixa eu te falar, hoje nós estamos num mundo onde tudo tem que estar bem, tudo tem que estar no lugar. Deixa eu te falar, tem coisas que Deus tem que te mostrar que estão erradas. Estão erradas na sua vida, estão erradas na sua família, estão erradas onde você trabalha, onde você estuda, estão erradas na sua cidade. Isso tem que gerar em nós indignação, para que a gente então vá e faça alguma coisa. E ele começou a pregar então sobre as parábolas da ovelha perdida, do filho perdido. Ele começou a falar então sobre o bom samaritano. Ele começou a nos despertar para a grande comissão, para o chamado de Deus, cada crente um ministro. E ele nos desafiou então agora a buscar Deus em oração, em jejuns. Por quê? Porque a gente viu que a gente não dá conta. A gente não dá conta. E Deus foi maravilhoso. O mesmo homem que o abençoou lá em Toronto, veio a Belo Horizonte, o pastor Randy Clark, esteve conosco aqui 2 semanas atrás no Brasil, estava lá em Belo Horizonte, e ele veio na nossa igreja, e ele liberou uma unção que não nos transformou naquela igreja que talvez estranha para muita gente. Nós não viramos essa igreja da cambalhota, mas algo mudou dentro da gente. Parece que Deus mexeu em algo, Deus encaixou algo, ou desencaixou, não sei, mas algo ele mudou. E a nossa igreja se engajou, ela se envolveu. Em 2001 nós começamos as primeiras células. 2001. E nós, ali, as primeiras 15 células, hoje são 2.000 células. 2.000 células, são 15.000 pessoas. Ali em Belo Horizonte, no interior da Bahia, do Piauí, em Angola, no interior de Minas Gerais. E nós continuamos avançando. Eu estou aqui hoje porque eu fiz parte dessa história. Não fui eu que a construí, mas eu fiz parte dela. Ela é minha também. E sabe, eu estou hoje aqui para dizer para você que ainda que você não seja o autor da história, porque quando pergunta assim, qual que é o segredo lá? Quem que promoveu? O que promoveu tudo isso? Eu falei, bom, não foi o que, foi um quem. Em primeiro lugar, foi o Espírito Santo de Deus. O nosso Deus, foi Ele que fez isso. E Ele usou o pastor Paulo Mazzoni, sim, o anjo da igreja, um homem de Deus, consagrado. Usou um outro pastor que ninguém conhece, mas é o nosso pastor do coração, o pastor Esbarros, faleceu ano passado, companheiro, pastor do pastor Paulo, maravilhoso. E essas 3 pessoas, aquele que primeiro, o mais importante, encheu os outros 2 com a sua glória. E eu fiz parte dessa história, e hoje eu estou aqui, andando nos louros, andando nos ombros de gigantes. É isso que Deus está propondo para você. Você que veio aqui hoje para ser desafiado, não para uma palestra de coaching, acredite em você mesmo. Não estou te chamando aqui para te dar uma animadinha, estou te chamando aqui para te falar verdades da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você algo precioso, algo que mexeu comigo. De um texto que sempre me deixou assim, muito curioso, muito preocupado. E eu encontrei respostas num livro. Não tem nada a ver com a gente, Então, falei hoje cedo, vou repetir, Dizem que originalidade é a arte de esconder as fontes. Eu não vou esconder. O que eu vou falar aqui está no livro Multiplique, X Multiplique, o livro do John Bevere, muito bom. E ele fala sobre algo que eu e você, se você ama Jesus, você ama Jesus? Você ama Jesus? É algo que você tem que saber.
É algo que eu e você temos que saber mais, nós temos que responder. Sabe, Deus quer algo de mim, Deus quer algo de você, Deus exige algo de nós. Deus tem uma expectativa santa sobre a sua vida. Sabe, Ele te comissionou para algo, e Deus vai exigir isso de nós, vai exigir. Bom, antes de eu prosseguir, quero só fazer uma propaganda. Tudo isso que a gente aprendeu lá em Belo Horizonte, talvez alguns achem que só funciona lá. Pois bem, nós aplicamos os mesmos princípios numa cidade do interior do Piauí chamada Picos, 70 mil habitantes, uma cidade pobre, 320 quilômetros da capital Teresina, e nós temos experimentado algo maravilhoso lá. Vou contar da experiência de Picos daqui a pouco, mas o que a gente tem feito lá já há 3 anos? Uma escola para plantadores de igreja, uma escola para pessoas que querem ajudar as suas igrejas também a fazer uma transição, uma revitalização, para experimentar de novo esse frescor. Não é um frescor de uma coisa que ninguém sabia, não. É o frescor, gente, daquele primeiro amor. É o frescor daquelas primeiras obras. É a gostosura de ver Deus agindo no nosso meio. É aprender ali, durante 3 semanas, passo a passo, a visão celular, todos os seus pilares, oração, presença de Deus, escola bíblica, treinamento de líderes, supervisão, multiplicação. Nós vamos estar recebendo participantes de todo o Brasil, já fizemos isso 2 vezes. Muitas igrejas foram plantadas, muitos missionários, líderes de célula foram enviados, uma bênção. E qual que é o diferencial dessa escola? Por que lá? Bom, primeiro, nós vamos estar oferecendo para os participantes. O pastor Claudinei já está inscrito, está perdido, né? Já 4ª vez que eu falo isso. Se ele não for, eu mato ele. Está inscrito já e já falou que vai levar mais 2. Então, não, mas você já falou que mais um ia aparecer, eu já estou na fé, irmão. Seja feito conforme a tua palavra, em nome de Jesus. E ali o participante, ele vai ter aulas teóricas com pastores da Central. Eu vou estar lá dando aula presencialmente, não é vídeo, não é gravação. Pastor Sami, pastor Magide, são pastores de grandes unidades nossas, homens ungidos demais. Em todas essas matérias que eu estou falando com você e muito mais, vida pessoal, espiritualidade, para formar ali um líder de célula que é um missionário aonde quer que ele esteja. Os missionários que nós enviamos para Picos são líderes de célula. Quem aqui é líder de célula? Eu pedi para levantar a mão, não, né? Pois é tipo de você assim que a gente manda. E dá super certo, vocês são fera. Vocês têm muito mais do que vocês imaginam. Mas além dessas aulas teóricas, durante a manhã e a tarde, à noite, há a experiência da vivência de tudo que nós fizemos para plantar a igreja em Picos. Os participantes, então, eles se envolvem num mini impacto, de porta em porta, evangelístico, simples, relacional, fácil, gostoso. Disso, eles vão ser desafiados a abrir casas de paz. Todos, então, vão estar se oferecendo para voltar naquela casa visitada, para 2, 3 vezes, nas próximas 2, 3 semanas, fazer uma visita, pregar o evangelho de novo, e depois conduzirem essa pessoa para uma célula, que já está lá, em Picos, ou até começar uma nova, não tem problema nenhum. Esses participantes vão estar nas nossas células, eles vão participar dos nossos grupos de discipulado, e muito mais, uma bênção. E para mim, né, pode passar lá, irmãozinho. Desculpa, não pedi, né? Isso. E cada participante vai sair de lá com um projeto, vai sair de lá com algo concreto. O que ele vai fazer com isso? Vai plantar uma igreja? Aonde? Quando? Como? Com que recurso? O que precisa? Nós vamos ajudar cada participante a formular o seu projeto e apresentar. Nós vamos prestar a eles uma consultoria para fazer isso. Gente, é maravilhoso. Para mim, o maior efeito disso tudo é a pessoa ir lá e ver que é muito simples. Se nós demos conta, né? Se nós demos conta de fazer aquilo lá, num lugar difícil, num lugar onde dizem que o evangelho ninguém quer, você pode fazer aqui em Maringá. Você pode fazer aqui em Maringá. Você pode ajudar a sua igreja a alcançar muito mais gente que você pensa. O limite de vocês não é o prédio que vocês têm, nem o tamanho da inteligência ou das habilidades que vocês têm. O limite é Deus que dá, né? E é disso que eu vou falar daqui a pouquinho. O convite fica aí, vai ser na cidade então de Picos, no Piauí, 1º a 24 de outubro, e as inscrições
são através daquele WhatsApp, pode pegar pelo QR Code também, tira uma foto, leva, considera a hora. Quem sabe Deus não está te chamando para você ir para uma obra dessa? Quem sabe Deus não está mexendo com você e te chamando agora? E você pode pensar assim, mas quem sou eu? Não sei, mas eu sei que você é alguém que Deus pode usar. E você não precisa ir para Picos para morar lá o resto da vida. Você pode voltar para cá e ser uma bênção aqui, na sua própria igreja. Amém? Preparado para a palavra de Deus? Chega de enrolação? Afinal de contas, o que Deus exige de nós? O que Deus está esperando de mim e de você? Ah, gente, eu esqueci, gente. Para variar, eu esqueci. O controle está comigo, gente. Eles não precisam fazer nada, é só eu lembrar. Minha palavra hoje para vocês é um conselho, é um apelo. Seja fiel. Seja fiel. É tudo o que o Senhor espera de você. Amém? Lembra do texto de Paulo, lá em 1 Coríntios 4? O que importa é que esses dispenseiros sejam encontrados fiéis. Fiéis. No texto na tradução que eu trouxe aqui hoje, é um pouquinho diferente. 1 Coríntios 4, 1, Paulo diz o seguinte: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. É o mesmo texto, um português um pouco diferente, mas que eu acho que ajuda aqui, especialmente com a palavra administrar. O apóstolo Paulo está identificando a si mesmo e a cada crente como administradores, servos de Jesus Cristo. E o que a gente administra? Os dons, os talentos, aquilo que Ele confiou a mim e a você, a cada um de nós. Todos nós que nascemos de novo, que somos servos de Jesus, nós somos confiados com alguma coisa. É o que Paulo está dizendo. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e nós somos os encarregados de fazer esse projeto vir à frente. O que é esperado desse administrador que o Espírito Santo está falando aqui através da caneta de Paulo? Deus não está pedindo para que a gente transborde de alegria, ou que a gente seja forte, que a gente seja um grande estudioso da Bíblia, ou que a gente seja muito compassivo, ou tenha qualquer outra característica santa. Eu não estou dizendo que nada disso é errado, mas o texto, a palavra santa de Deus, só destaca uma característica, uma qualidade. Ele só fala: seja fiel, seja fiel. Seja fiel, é tudo o que Ele exige. Fidelidade, fidelidade. E se isso é verdade, se Deus podia ter colocado qualquer coisa aqui, se Deus poderia ter exigido de nós o que Ele quisesse, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Criador, é o nosso Senhor, mas Ele se fala: eu só quero uma coisa. Talvez você está aí hoje, lutando com tantas áreas da sua vida, e deixa eu te falar, acalma. Não é? Deus está falando: tem uma coisa que eu estou esperando de você, tem uma coisa, uma coisa. E acho que a gente tem que entender, então, o que é fidelidade, o que isso quer dizer. Será que a gente entende mesmo? Se formos no dicionário, as palavras que você vai encontrar lá, algumas são essas aí: constante, estável, leal, verdadeiro, confiável, dedicado, resoluto, obediente. Mas a última palavra você não vai encontrar nunca. Ainda mais, não cortou não, está bonitinho. Multiplicação. Como assim, pastor Renato? Que papo é esse de pastor de igreja em célula? Onde é que você encontrou que fidelidade é igual a multiplicação nesse texto? Claro que não foi nesse texto, é em outro. Mas eu vou te mostrar na Bíblia, de uma maneira clara, sem forçar a barra, sem torcer o texto. Você vai ver, está lá, sempre esteve lá. Mas hoje Deus aqui vai revelar, não é através da minha boca, o Espírito dele vai falar ao seu coração isso hoje. Essa verdade vai ser plantada aí no seu coração. E ela nunca mais vai sair daí sem dar o fruto. E ela vai dar muito fruto. É um texto que assusta muita gente. Aonde esse conceito é revelado nas Escrituras Sagradas, é um texto que para alguns é até sombrio. Assusta, dá pesadelo em alguns crentes. Eu confesso, eu era um deles. Eu preocupava com esse texto. Se a gente leva a sério a palavra de Deus, tem textos que nos confrontam a esse ponto. Da gente ficar até preocupado, não é, só sou eu fico. E eu quero falar com você hoje da parábola dos talentos. Jesus está falando aqui dos reinos, dos tempos do fim.
É uma parábola escatológica. Está aqui perto da parábola das 10 virgens. Né? Jesus está falando aqui de quando ele vai voltar para julgar toda a terra, quando ele vai voltar em glória, não mais como servo sofredor, né? E a gente anseia esse dia, é ou não é? Nós ansiamos esse dia. Jesus está falando dele, e ele começa da seguinte maneira: e o reino do céu também será como um homem, que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Você sabe, parábola é uma maneira de Jesus explicar princípios profundos da palavra de Deus, usando imagens, figuras do dia a dia das pessoas daquela época. Para nós temos que fazer algumas explicações, porque você nem sabe, eu não sabia antes de estudar o que era um talento. Eu achava que era um talento de chocolate, pela forma de ser, né? Um talento de habilidade natural, mas não é. Tem que explicar. Não é que talento é mais bíblico, ou ovelhinha, ou colheita, é porque esses eram assuntos daquela sociedade. Eram assuntos, eram tópicos que aquelas pessoas compreendiam facilmente, mas que para nós já temos que descer um pouquinho mais. Jesus está fazendo aqui analogias. Nessa parábola, o homem que ia viajar representa o próprio Jesus. E uma administração é confiada. Bens são confiados a cada um de seus empregados. Eu e você. Nessa parábola, nós somos os empregados. O bem que foi confiado aqui nessa história é um talento. E o talento era uma medida de peso, mais ou menos 34 quilos. Algo usado para ouro e prata. O que isso quer dizer? O que isso simboliza para nós? Algo grande. 34 quilos de ouro ou prata não é pouca coisa. É muito dinheiro, é muito valioso. O que Deus te entregou não foi assim. Deus, gente, Ele não é miserável. Deus não dá um tiquinho. Nosso Deus é Deus de abundância. Dá muito mais que você pensa, muito mais. Ele nos confiou dons. E aqui, esses dons, você pode levar isso aqui ao extremo, na minha opinião. Os dons aqui é o local onde você nasceu, onde você vive, trabalha, estuda, onde você mora. É a influência que você tem dentro da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua vizinhança. Dons aqui é a estrutura que você tem, familiar, financeira, da sua igreja. As capacidades que você recebeu, né, de inteligência, de tudo. Você que é pastor, líder de célula, os membros da sua célula, são dons que Deus confiou a você. Paulo fala isso em Coríntios, né? Graças a Deus pelo seu dom. E o dom que ele está falando, em Efésios ele fala a mesma coisa. Deus deu dons, homens e mulheres. Deus deu pessoas como dons, presentes para a igreja, para servir a igreja. Essas pessoas que estão aí com você, foi Deus que colocou na sua vida, né? Sua família e os seus membros da sua célula, da sua igreja, os líderes que você tem. Todos nós recebemos coisas, todos nós. E nós somos responsáveis por administrar isso que foi confiado a nós. Veja bem, o último detalhe é que eles não receberam a mesma quantidade. Isso não tem problema. Aqui você vai ver que não há nenhuma comparação entre um e outro. Aqui a questão não é de quem tem mais ou quem tem menos, é a atitude. É a resposta, é o encargo de ser fiel que vai ou não nos levar à frente. Continuando, o texto diz o seguinte, Jesus continua contando, ele fala, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Isso aí. Mas também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Faz conta comigo. O primeiro começou com? Multiplicou quantos? Ficou com? 10. O segundo multiplicou? E ficou com? 4. E o último? Ele não multiplicou. Veja bem, ele não perdeu. Ele não deu para ninguém. Ele escondeu. Ele decidiu simplesmente manter o que ele tinha. E talvez você, como eu, pensava, qual que é o problema nisso? Eu não perdi,
O que Deus me deu, eu não perdi. O que Deus me confiou está aqui, está na mão. Qual que é o problema de manter? Isso não é bom? Manutenção não é bom? Será? Sabe qual que é o problema? É que depois do verso 18, vem o verso 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. A gente não vê Jesus. Eu não sei, eu nunca tive uma visão de Jesus. E Jesus ainda não voltou, e parece assim, tem hora que a gente esquece que Ele vai voltar. Por mais que a gente queira que Ele volte, a gente vive como se Ele não fosse voltar. Mas a Bíblia diz, e aqui Jesus falando sobre Ele mesmo, fala, um dia aquele Senhor, aqui Ele está dizendo que voltou, mas Ele está dizendo, eu vou voltar, e eu vou acertar contas. Há uma prestação de contas, nenhum administrador faz o que quer com o que recebe. Eu já fui tesoureiro da minha igreja, eu sei como é que é, eu tenho que prestar conta de tudo. E não tem essa, não, eu confio em você. Pastor Esbarros, que eu contei, que foi uma das pessoas que Deus usou para fazer a central que ela é hoje, ele era um homem que tinha uma máxima, muito boa, leva para a vida. Ele falou, Sr. Inara, aqui a gente não trabalha, aqui na nossa tesouraria, com o princípio da confiança. Não é uma questão de confiar ou não confiar. Aqui a gente trabalha com o princípio da conferência. A gente confere tudo. Não é porque desconfia, eu posso errar. Então, ele ia contar um dinheiro para te dar, né? Já estava tudo contado. Gente, ele contava 2, 3 vezes. Mas ele estava na sua frente, o que ele fazia? Conta o dinheiro na minha frente. Não, eu confio no senhor, pastor Luiz. Imagina. Ele falou, negativo, posso sentar e contar. E se eu errei? Eu posso ter errado. O Senhor um dia vai voltar. E Ele vai conferir. O que você fez com o que Ele te deu? Faz quase 2000 anos que Jesus nos deixou a cargo de construir aquilo pelo qual Ele morreu. Não é qualquer coisa. Ele morreu pelo reino. Ele falou, Ele veio instituir um novo reino, um reino que não está visível, um reino que nasce dentro de corações humanos. Mas Ele confiou esse reino a mim e a você. Ele não pediu para a gente construir prédios, nem fazer eventos, nem ações sociais. Tudo isso é importante e é certo. Mas o que Ele vai cobrar, o que Ele quer que a gente faça. E Ele falou que eu quero que vocês construam o meu reino. Ele vai edificar a igreja, mas de novo, Ele é a glória, Ele é a essência, e Ele escolheu nos usar para darmos forma àquilo que Ele quer fazer. É pela sua própria vontade que isso acontece. Essa prestação de contas que vai acontecer representa o julgamento que cada um de nós vai passar, vai enfrentar a respeito de como usamos os talentos que recebemos. E eu vou fazer pela primeira vez essa noite essa pergunta. E se Jesus voltasse hoje? Para e pensa você, não olha para a pessoa do lado agora, não pensa no pastor. Você. Qual seria a avaliação de Jesus, da sua vida, do seu ministério? Jesus prossegue, contando essa história. Ele diz, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5. E disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Eu não sei quantos sabem, né? Mas no texto original não tem pontuação, eu não consigo ler esse texto. O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Não, esse cara devia estar feliz. Sabe, Deus, eu fiz alguma coisa com o que o Senhor me deu. Sabe, eu vi uma multiplicação na minha vida. Algo extraordinário aconteceu. Sabe, eu produzi algo, eu fiz algo com a minha vida. Não é assim, quando você se sente realizado? Fazendo algo talvez que é só para você, para a sua família, é lindo. Mas imagina, para o próprio Deus. Ele estava orgulhoso. E sabe, o Senhor foi na mesma moeda. O Senhor respondeu o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu vou te colocar sobre o muito. Ou seja, eu vou te dar mais responsabilidade ainda. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que maravilha. Mas vamos voltar para o texto aqui. Gente, Jesus ele está relacionando fidelidade diretamente à multiplicação. Aquele servo dos 5 talentos não fez nenhuma outra coisa. Jesus não disse que ele era confiável, constante, leal, verdadeiro, dedicado. Nenhuma outra palavra.
Ele só falou: você foi fiel no pouco, e agora eu vou te colocar sobre o muito. Você multiplicou, nota 10. É isso que eu esperava. A gente vê que isso é verdade porque Jesus coloca um segundo servo nessa parábola, para deixar claro o princípio. Toda vez que Deus se repete, é porque é algo importante. É algo importante. E o segundo, que tinha menos que o primeiro, o que acontece com ele? Veio também o que tinha recebido 2 talentos. E o que ele disse para o seu senhor? O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o que o senhor responde? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Que maravilha. De novo, Jesus identifica diretamente fidelidade com o ato de ter reproduzido, duplicado, multiplicado aquilo que havia sido confiado. Nada mais é destacado nesse texto. E parábola, gente, a gente não pode ficar extrapolando, não, senão a gente vai encontrar significados que não estão lá. A parte, assim, cristalina. A única interpretação clara possível para essa parábola é o seguinte: multiplicar o que te foi confiado equivale a ser fiel. Ser fiel é multiplicar o que Deus te confiou. Veja bem, o elogio que os 2 recebem, tanto o primeiro quanto o segundo servo, é exatamente o mesmo, palavra por palavra. Ele não falou assim porque tem 5, não. Gente, no dia do julgamento, nós vamos ser pontuados, avaliados, de acordo com o nosso trabalho, com aquilo que você recebeu. Não é com o que o outro recebeu, é com o que você recebeu. Jesus vai ficar igualmente satisfeito, feliz, alegre, Ele vai nos aprovar, independente da quantidade de dons que você recebeu antes. O que importa é o seguinte: o que você recebeu, você multiplicou? Essa é a avaliação. É nessa hora aqui, você tem que prestar atenção nisso, e é isso que você agora tem que deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Você tem que parar de olhar para o lado, olha para você agora. Não é aquele crente que usa a enxada para digerir e trazer a palavra de Deus para perto. Sabe um princípio importante que está aqui também? O primeiro é esse, o mais importante de todos. Ser fiel é multiplicar o que Deus te entregou. O segundo princípio, semelhante a esse, é o seguinte: cada servo já tinha o que era preciso para multiplicar. Não fez diferença se tem muito ou tem pouco. Eles já tinham. Sabe, isso acaba com aquele papo furado: eu não consigo fazer isso, pastor. Sabe por quê? É porque eu não tenho o marido da fulana. Porque meu marido é difícil demais. Se eu tivesse um maridão ali, era ótimo. Pastor, sabe o que é? Eu não tenho o dinheiro que o outro tem. Eu não tenho tempo, eu não tenho a juventude, eu não tenho a experiência. Né? Se é um pastor, eu não tenho prédio, eu não tenho estrutura, eu não tenho os líderes que vocês têm. Quantos falam isso a respeito da central? Na central é assim, porque lá todo mundo quer tudo. Lá todo mundo quer liderar célula. Lá todo mundo quer ficar 2, 3 noites por semana fora de casa servindo a Deus. Claro que não, gente. Deixa eu te falar, nem membros de igreja, nem líderes, nem marido, nem esposa, nem filhos, nem patrão, nem empregado, deixa eu te falar, ser humano, sabe o que a gente quer fazer? Nada. A gente não quer fazer nada. É por isso que existe de Deus um comando para nós. E Deus nos dá influência para que a gente possa transformar esse mundo. Esse mundo que não quer, esse mundo não é mais como Deus o planejou. Nós estamos aqui para intervir nesse mundo. Sabe, se a quantidade de dons que a gente tem determinasse o resultado da nossa missão, o Senhor ia dar a mesma quantidade de dons para todo mundo. Se só desse para fazer com crentes 5 talentos, todos iam ter 5 talentos. Por quê? Porque a obra é dele, a igreja é dele, a missão é dele. Ele é que é o responsável, ele é que é o dono. Ele é que quer, não somos nós. É tudo sobre você. E se isso dependesse para a gente ter algum sucesso, alguma conquista, alguma coisa acontecer na nossa vida, tenha certeza, Ele ia dar igual para todo mundo, mas não é assim. Você não precisa ter o que você não tem. O que você tem é suficiente. É suficiente para você multiplicar. Para de colocar desculpa naquilo que você não tem. Para de se comparar com os outros. Para baixo e para cima. Para baixo, mas é porque o outro tem muito.
Então é por isso que ele faz. Quem disse que Deus não te criou para ser muito maior que essa pessoa que você admira e que você coloca como seu limite? Quem disse? Você sabe quantos talentos você ganhou? Na parábola, isso é uma coisa que eu fico pedindo, Deus, quantos talentos o Senhor me deu? Tipo assim, que hora que eu posso parar? Ele não conta, sabe por quê? Porque não pode parar. Não pode parar. Eu já descobri isso já. Mas você já tem o que é preciso. Você não pode se medir. Né? Lá na nossa igreja nós temos um valor. Cada líder de célula multiplicar pelo menos uma vez por ano numa nova célula saudável. Uma célula viva. Só que assim, é difícil. Mais ou menos aí 20%, 30% dos nossos líderes conseguem. Mas esse é o nosso alvo, que a gente persegue com todo afinco. Ou seja, quem conquista, yes! Nós temos lá um pastor Oswaldo Quentura, homem de Deus, criador de gado, faz churrasco é um negócio. A cela dele vive lotada. Cela gigante. Sabe quantas vezes por ano o pastor Oswaldo multiplica em média aí? 4, 5 vezes por ano. Eu já cheguei para ele assim, né? Falei, pastor Oswaldo, sabe qual que é o negócio? Você é um homem de 5 talentos. Ai de você, se não multiplicar 5 por ano. Não é? Para você é diferente agora. É uma atitude bacana, mas é tipo assim, eu estou me dando uma desculpa para não multiplicar 5 vezes por ano. Eu tenho que chegar assim, mas e se eu também não sou? Quem disse que eu não sou? Eu estou aplicando tudo o que o Senhor me deu. Eu estou usando todos os recursos que Ele me entregou. Sabe, nunca olhe para alguém e fale assim, isso é o máximo que alguém pode chegar. A não ser Jesus. Aí tudo bem. Mas até Ele disse, aquele que crer em mim, coisas ainda maiores fará. Ele, enquanto estava aqui como homem, não nos limitou no seu alcance. Até porque nós, como discípulos, fizemos mais do que Ele. Não na obra redentora, porque essa não tem como acrescentar nada. Ele fez sozinho na cruz. Mas a obra de edificar o reino, Ele tem nos usado e nos multiplicado. E a palavra dele se cumpre hoje ainda na nossa vida. Coisas ainda maiores. Ainda maiores. Pois bem, chega na parte difícil. Por fim, veio o que tinha recebido um talento. E disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu não sei, acho que eu tenho que interpretar esse cara assim mais malandro, né? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, né? Que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso, eu fiquei com medo. Saí, escondi o seu talento no chão, está aqui. Aqui, você me entregou, está aqui na mão. Ele não multiplicou. Ele manteve. Ele simplesmente guardou. E veja que a razão pela qual ele fez isso é algo muito triste. Esse servo, veja, essa parábola não fala de salvação, apesar de estar falando de final dos tempos. Os 3 nessa parábola são servos. E servos são salvos. Não é essa a analogia. Mas esse servo não conhecia o caráter do seu Senhor. Ele o via incorretamente como sendo alguém duro. E uma das principais pedras de tropeço que bloqueia alguém a fluir no mover de Deus é uma concepção errada da sua própria natureza, da natureza divina, do seu caráter. Quando a gente percebe Deus incorretamente, isso nutre o que está por trás de muito da nossa pequenez. É o medo. Mas não é um medo saudável de você pensar e avaliar situações, é um medo paralisante. É um medo que te faz esconder. É o medo que te faz enterrar algo. É diferente. Não é o medo saudável. Opa, peraí, deixa eu pensar, ser prudente, eu vou ter dinheiro para construir essa torre. Jesus fala isso. Mas não, aqui é outro tipo de medo. É um medo mau. É um medo carnal. É um medo daquele que não conhece o Deus a quem serve. Aquele homem teve medo. Medo, timidez, intimidação vão apagar os talentos. Vão apagar os dons que Deus confiou na sua vida. E eu aqui hoje eu quero te estimular. E se Jesus falou isso, eu imagino que a intenção dele foi te incomodar um pouco hoje. Foi mexer com você. Porque a avaliação daquele Senhor, na parábola, para esse servo, foi servo mau e negligente. Servo mau
e negligente. Ele não ouve servo bom e fiel. Ele não ganha um tapinha nas costas. O Senhor chama a atenção dele. Mas eu queria te ajudar a entender isso. A palavra grega aqui para negligente significa uma pessoa atrasada, lenta, devagar. Alguém que retrocede, que hesita de se engajar naquilo que sabe que tem que fazer. Uma pessoa desinteressada, indiferente. Sabe, se você hesita por tempo demais, você perde as oportunidades. E se você já viveu um pouquinho, você sabe que isso é verdade. Se você for devagar demais, vai te faltar desejo de cumprir o que você foi feito para fazer. Se você deixar a apatia tomar conta de você, você não vai se importar o bastante para sequer pensar em agir. Tudo isso aqui se resume: tive medo. Você já sentiu esse impulso de fazer alguma coisa e hesitou por tempo demais e passou da hora? Você perdeu a chance. Isso vale para tudo da vida. Claro, para a obra de Deus, para o seu ministério, para aquilo que Ele te confiou, mas no seu trabalho, na sua relação, né, com a sua esposa, com o seu marido, seus filhos, seus pais, na escola, em qualquer lugar. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Esse servo, ele não só hesitou, ele não hesitou uma ou duas vezes, ele hesitou durante todo o tempo que ele tinha para fazer o que ele tinha para fazer. Chega uma hora que nós teríamos que dar um basta, mas esse homem não fez isso. Dessa parábola, esse cara simplesmente parou. Falei aqui de picos, vou contar um pouquinho aqui da minha história. O Senhor começou a me incomodar a respeito, na verdade, incomodar a nossa igreja a respeito de irmos para uma nova região do Nordeste. A gente já tinha uma igreja em Anagé, no interior da Bahia, e então, orando, o Senhor nos deu o Piauí, estado mais pobre, menos evangelizado do Brasil. Vamos para lá. E quando a gente percebeu que precisava ser enviado um pastor para liderar essa equipe de líderes de célula que estariam sendo enviados como missionários pela primeira vez, sem nenhuma experiência fora de Belo Horizonte, eram já missionários em Belo Horizonte, missionários urbanos, missionários porque eram líderes de célula, que faziam discípulos já com afinco, gente boa, mas que nunca tinham feito algo em outra cidade, que não conheciam ninguém. E quando eu vi que ninguém se ofereceu, eu meio que assim, não, mas se ninguém for, eu vou, eu acredito nesse chamado. O pastor Paulo Mazzoni, nosso presidente, me perguntou na época: Iná, você tem um chamado para o Piauí? Eu falei: de jeito nenhum, Deus me livre. Eu tenho chamado para a Disney. Não é não? Pregar para o Mickey. Mas legal. Claro, eu não conhecia o povo lindo do Piauí ainda, é verdade. Mas o medo que eu tinha, essa hesitação, tinha fundamento. Eu tinha falhado muito no ministério. Nessa época, em 2018, a minha rede, a Rede Ágape, que eu e minha esposa pastoreávamos, foi a rede com o pior resultado da nossa igreja. E quando eu digo isso, não é porque a gente é uma empresa, não. A gente diminuiu, nós perdemos gente. E eu lembro de eu chorando no final do ano. Falei: Deus, nós trabalhamos um ano inteiro, e o que eu vou te devolver é menos do que o Senhor me entregou. Meu Deus, eu estava desesperado. Sabe, para piorar, eu não sou o tipo de pessoa que é movida por desafio. Eu gosto de estabilidade, eu gosto de bastidores. Eu não gosto de aparecer, eu gosto de cuidar do projetor, entendeu? De cumprimentar alguém ali na porta, arrumar umas cadeiras, é isso que eu gosto. Esse é o meu perfil. E para ir para o Piauí, eu ia ter que deixar minha família em Belo Horizonte. Eu fui morar lá um ano, ficava lá um mês, voltava, ficava 5 dias em casa, voltava. E estar em casa para manter um casamento é bom. Morar com a sua esposa, com seus filhos é muito bom. E eu ia abrir mão disso, mas eu ia me afastar de tudo que eu podia fazer para melhorar a minha rede, que estava na pioral. Eu tinha que deixar de lado todos esses medos justificáveis, preocupações corretas. Eu tinha que deixar de lado as minhas próprias preferências pessoais para obedecer a direção de Deus. Eu podia ter hesitado. E se eu tivesse hesitado tempo demais, sabe o que eu acho que ia acontecer? O que aconteceu depois nessa parábola. Pega esse talento que está enterrado e dá para o que tem mais. Deus ia dar o talento para outro. Porque a obra de Deus é santa. Ninguém vai parar. Se eu fosse você, eu embarcava, porque você vai andar nos ombros do mais gigante de todos, que é o Senhor. Sabe, onde que eu ia estar hoje?
acusado, chamado de preguiçoso no trono do julgamento. Eu nunca podia imaginar que o meu destino estava embrulhado num papel de presente piauiense. Se você me dissesse assim, Deus vai te capacitar para novos desafios, porque você vai lá para o Piauí, eu ia rir de você. Só que hoje, gente, a Central Picos, onde nós vamos fazer lá a aceleradora, é uma realidade. 4 anos depois, uma igreja plantada 100% em células, através de relacionamentos simples. Ficamos mais de 2 anos sem prédio lá, era só nas casas. Reunimos o que? Na praça, reunimos num clube, num salão de um restaurante. É isso que a gente fazia. Hoje, lá em Picos, nós estamos em 4 cidades. São 500 pessoas se reunindo toda semana nas nossas células. E eu falo para a glória de Deus, não é nossa. Hoje, nós somos a maior igreja em cada uma dessas cidades. Num lugar onde disseram para nós assim, não venha para cá, porque aqui ninguém quer Jesus. Foram os pastores que disseram isso, eu entendo, porque há uma grande resistência espiritual lá mesmo. Mas a graça de Deus, pelo fato da gente ter respondido ao seu chamado, da gente estar vivendo uma igreja que é o modelo que Ele deixou para nós, uma igreja baseada em comunidade, comunhão, relacionamentos. Gente, 500 pessoas é um mundo para aquele lugar. É um mundo. Só em Picos são 350 pessoas. É a maior igreja da cidade, é uma maravilha, não cabe mais o nosso prédio. Agora a gente tem um prédio lá. E a gente está avançando. Nós vamos plantar muito mais cidades. Sabe, e se eu não tivesse obedecido, eu creio que Deus ia fazer. Mas eu não ia estar lá para ver. E eu me sinto assim, como alguém que estava de camarote, assistindo um Deus todo-poderoso agir. E você? Você vai ficar até quando olhando Deus entregar para outros o talento que estava antes na sua mão? Ele tirar de você e dar para outro. Dar o papel que Ele planejava dar a você e a sua igreja para outro mais corajoso. Está na hora de você acordar, irmão. Sabe, até quando você vai ficar olhando outras igrejas, ministérios, famílias, carreiras, crescendo e dando frutos, e você lamentando. A vida é injusta. Para mim tudo é mais difícil. Ó vida, ó céus, ó azar. Pastor Wagner diz uma frase, o homem que deseja fazer a obra de Deus é sempre superado pelo homem que faz a obra de Deus. Aquele que deseja fazer é superado pelo que faz. Sabe, o reino de Deus, gente, ele não é só de palavra, é de poder. Jesus, ele mata a cobra e ele mostra a cobra. Ele mostra a cobra morta, amigão. Mostra o pau, cadê a cobra? Não, ele mostra a cobra. O nosso Deus fala e faz. Agora, a última palavra, essa palavra mal, é ainda mais difícil. Significa alguém que tem uma falha séria. Quando o Senhor fala ali, você é mal e negligente. Mal aqui quer dizer, você tem uma falha, você tem um defeito. E por conta dessa falha, você se torna inútil para aquilo para o qual eu te designei. Como é que funciona isso? A maneira fácil de entender é o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, você lembra desse texto, ai de mim se eu não pregar o evangelho. O que ele está querendo dizer? Se eu não pregar o evangelho, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo ao propósito de Deus. Ai de mim se não pregar o evangelho, isso é algo que pesa sobre a minha vida. Essa é a minha utilidade. O último empregado, ele foi inútil ao seu senhor. Ele desperdiçou o talento confiado a ele. Não foi só desperdício, só não foi desperdício porque o Senhor pegou e deu para o que tinha mais. Mas aquele servo que podia ter recebido o que a gente quer. Eu não sei você, não sei pelo que você trabalha. Claro que eu quero pessoas transformadas, claro que eu quero ver minha família bem criada, claro que eu quero ter condições de sustentar a minha casa e ajudar outras pessoas. Claro que eu quero contribuir para a nossa sociedade, para o nosso Brasil, mas sabe o que eu quero em primeiro lugar? Agradar a Deus. Eu não sei como é que é você, a coisa que eu mais quero é arrancar de Deus um elogio. E aquele homem, nessa parábola aqui, ele não recebe isso. Pelo contrário. A visão de Deus, para deixar bem claro para você, aqueles que multiplicam são bons e fiéis. Aqueles que simplesmente mantêm, possuem uma falha séria, são inúteis e preguiçosos. É a lição desse texto. E aqui eu queria te perguntar de novo, será que a nossa visão de fidelidade está incompleta? Talvez você se considerasse fiel, como eu também fazia, antes de entender esse texto.
Será que a gente mede fidelidade a Deus apenas por confiabilidade, sem levar em conta a multiplicação? Constância, manutenção sem expansão? Consistência sem duplicação? Será que a gente perdeu o escopo completo do que significa ser fiel, segundo a palavra de Deus? É multiplicação. Será que a gente pode dar liberdade, assim, nos dar a liberdade de viver a única vida que nós recebemos e desperdiçá-la? E sermos considerados por Deus inúteis? Irmãos, o primeiro mandamento de Deus para a humanidade: sejam frutíferos, multipliquem-se. Claro, Deus está falando ali da propagação da espécie, de nós nos reproduzirmos, de termos família. Mas o princípio eterno aqui é o seguinte: tudo que Deus colocou sobre o nosso cuidado, devemos retornar a Ele multiplicado. Tudo. Tudo. É para isso que Ele nos criou. Na parábola dos talentos, Jesus aplica esse mandamento aos dons confiados a nós. E talvez chegando aqui, você esteja como eu, na primeira vez que eu me deparei com essas verdades. Talvez você está se sentindo desconfortável. A cadeira, de repente, não está mais tão confortável assim. Você está incomodado. E eu espero mesmo que isso esteja acontecendo. Como eu disse no início, tem hora que Deus tem que mexer com a gente, nos tirar da zona de conforto, mexer com os nossos conceitos. Ele veio para trazer espada. Não pensem que vim trazer paz à terra. Vim trazer espada. Ele veio causar, sabe, rebuliço dentro da gente. Mas eu queria te lembrar aqui, a graça de Deus é tudo que você precisa. Ele nunca pediu para você fazer isso sozinho. A prova na minha vida, na minha experiência pessoal, foi quando eu voltei de Picos. Passei lá 1 ano, plantamos a igreja, maravilha. O que eles fazem? O que o pastor Paulo faz? Me convida para pastorear uma nova unidade, uma nova igreja da Central, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma região populosa, da Pampulha, são 43 bairros, 350 mil pessoas. E, mais uma vez, qual que foi a minha atitude? Você acha que agora eu plantei a igreja em Picos, agora já aprendi, eu sei. Gente, morri de medo, hesitei de novo, e mais uma vez não foi sem motivo, tinha motivos. Eu não sou um pregador experiente, eu preguei, não foi muitas vezes na minha vida, eu ainda tinha que melhorar muito nisso. De novo, eu prefiro os bastidores, eu gosto de ser um apoiador. Me manda, eu peço para minha mulher: filha, manda em mim, me conta o que você quer, para de fazer eu tentar adivinhar, não é? Me conta, eu adoro servir, é meu dom número 1. Você quer me deixar feliz, me dá uma coisa para fazer. Eu amo. Eu nunca tinha sido pastor de uma igreja local, era pastor de rede, ou seja, eu fazia parte de uma igreja gigante, tão grande que tinha que ter mais de um pastor para cuidar de todo mundo. Mas eu nunca fui o pastor que era a referência daquela igreja, nunca. E mais uma vez, Deus estava me chamando para coisas que eu não sabia fazer ainda, que eu não me sentia capaz de fazer. Agora, isso faz todo sentido, porque a vida cristã não é nossa, essa vida já não somos nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Essa vida que nós vivemos no corpo pela fé no Filho de Deus. Ele que nos amou, se entregou por nós. Nós sabemos que é necessário, como João Batista falou, que ele cresça e nós diminuamos. Mas como é que a gente vai deixar que isso aconteça, se a gente só faz aquilo que a gente acredita que as nossas próprias capacidades, habilidades e estilo pessoal permitem? Quando você se limita por você, você acabou de cantar, é tudo sobre você. Aí a igreja, o pastor te desafia: ganhe uma pessoa para Jesus, leva ela para o batismo, abre a sua casa para ter uma célula, lidera uma célula. Deus me livre, pastor, não tem condição. Uai, mas então é você. Você tem que parar de cantar essa música. É tudo sobre mim, tal. Deve ser. Ou então, você tem que decidir: é sobre ele ou é sobre você? Porque se não é sobre você, você não é o limite. Você não é o seu limite. Seria desencorajador receber os dons, talentos de Deus para administrar, usando só a nossa força. A gente está perdido. Nunca se esqueça, anota isso aí: o seu chamado é maior que a sua capacidade natural. Claro, porque senão não era Deus, filhão. Se desse para você fazer sozinho, Deus não precisava te chamar, não.
Ele está envolvido, a glória é dele. A glória é dele, o resultado é por causa dele. É ele que fez. E se ele que fez, não depende do tanto de coisa que você tem. É do tanto que ele quer fazer. É a glória dele, é a graça dele. Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, lá no início. Lembra agora de onde você saiu? Eu era o ex-drogado, prostituído, e você? De onde você saiu? Paulo fala, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu para que o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Gente, é ele. Não tem nada a ver com a sua capacidade de você ser o bambambam, de você ter um talento, uma coisa. Nós temos que parar com isso. Ou você acredita nisso, ou sabe, acho que o seu cristianismo está incompleto. Você não pegou tudo ainda. Porque se é você, na hora que der certo, de quem que é a glória? É sua. E Deus não divide glória. Ele quer te chamar para fazer coisas que você não pode fazer. Ele quer te dar desafios que vão fazer a sua barriga doer. Dr. Haggai fala assim, ouse sonhar um sonho tão grande que se o próprio Deus não se envolver, ele jamais será realizado. Deus está desafiando você de novo a sonhar. A sonhar não na sua capacidade pode realizar, mas naquilo que Ele pode fazer através de você. A Central Pampulha hoje, que eu fui pastorear com a minha esposa, Thaís, hoje é uma realidade. Uma igreja vibrante, eu fico impressionado, quanta gente feliz, alegre, o pastor Claudinei já pregou lá, não é só Deus que pode explicar, são 140 células, são mais de 1000 pessoas, um milagre, sabe, qual que é o segredo da multiplicação? Você sabe, eu falo segredo só para te chamar a atenção, não tem segredo nenhum, na sua vida pessoal, na sua família, no trabalho, no ministério, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 10, e eu faço desse texto, eu aplico ele à Central. Fala assim, como é que a Central fez isso? Numa parceria com Deus. Paulo diz assim no final ali dessa carta, pela graça de Deus. Veja bem, ele já começa apontando para o lado certo. Pela graça de Deus. Somos o que somos. E a sua graça para conosco não foi inútil. Aí, não foi inútil. Nós fizemos o que a gente tinha que fazer. E o que Paulo completa? Antes, nós, e aqui eu vou incluir todos da Central, pastores, supervisores, líderes, membros, todos nós trabalhamos muito. Gente, a visão celular é uma visão de trabalho, é uma visão de esforço, é uma visão de dedicação, é intensidade. Paulo fala disso no final da carta aqui, ainda no final do capítulo 15. Nós trabalhamos muito, muito. O pastor Claudinei vê. Estou dizendo que ele trabalha pouco, não. Mas quando ele vê BH, eu sei que todo pastor que vai lá fala, vocês são doidos, vocês vão morrer, né? Vocês não param. Mas Paulo completa, e eu faço das palavras dele as minhas. Contudo, não é o nosso trabalho. Contudo, o resultado não vem na proporção do nosso trabalho. Contudo, não nós, mas a graça de Deus conosco. A graça é dele, a glória é dele, o poder é dele. E ele enche a sua igreja para que a gente faça o que a gente tem que fazer. Deus está chamando você aqui hoje, igreja. Você que é membro, você que é líder, você que é pastor, sua igreja. Ele está te chamando para cooperar com Ele. Só que cooperar com Ele não é ficar de braço cruzado. Cooperar com Ele é trabalhar. É botar o talento, o dom que você recebeu para jogo. Não tem torcedor no time de Deus. Ou você entra em campo, ou você não está no jogo, amigão. Não adianta, o nosso time ganhou e tal, mas você está sentado na arquibancada. No time de Deus você tem que entrar em campo, tem que fazer gol, tem que defender bola. Dá muito trabalho, mas deixa eu te falar, essa parceria produz muito fruto. O trabalho é nosso, mas a glória é dele. É lindo demais, gente. Você se pegar o tempo todo vendo Deus usando você. Você não queria isso, não?
todo dia ter essa sensação, Deus me usou. Eu orei por alguém, a pessoa foi curada. Deus me deu uma palavra, meu Deus. Gente, é a sensação mais maravilhosa do mundo. E olha que eu já vivi muitas sensações desse mundo caído. Não tem nada que parece. Isso é a vida abundante. Você acha que vida abundante é ter dinheiro no bolso, é ter férias, é ter um apartamento legal, um carro zero? Vida abundante é viver o que Jesus viveu. Vida abundante é você fazer aquilo que você vê o Pai fazer primeiro, como Jesus fazia. Vida abundante é estar envolvido na obra dele. Vida abundante é viver como ele viveu, é deixar ele viver no seu lugar. É sair de cena para Deus entrar. Para terminar, queria aplicar isso tudo então. Dons foram confiados a mim e a você. E é esperado que nós os usemos para multiplicar. Se você ama a Deus, você vai desejar apaixonadamente usar os seus dons para a glória dele. Apaixonadamente. E eu pergunto pela última vez hoje, como você se sairia se Jesus voltasse hoje? Qual avaliação você acredita que receberia? Você realmente multiplicou o que te foi dado? Você está pronto para devolver ao Senhor tudo multiplicado? Sabe, aqui não é papo de coaching, mas eu quero dizer para você que você foi criado de propósito, com um propósito. Que Deus já te deu tudo o que você precisa, e você tem sim a capacidade de multiplicar tudo o que te foi confiado para a glória do nosso Rei Jesus. E sabe, o maior dom, o maior presente que você recebeu, se você tivesse que elencar, qual seria? Eu te falo fácil, meu. Eu acordo todo dia de joelhos, agradecendo a Deus. É a minha salvação. É hoje fazer parte do reino dele. É hoje eu saber que eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É saber que meu nome está escrito no livro da vida. Isso é o maior presente que eu ganhei. O maior presente. Nada mesmo glorifica mais a Deus nessa terra do que pessoas sendo salvas. Porque pessoas salvas são pessoas que rendem a Deus a glória que ele merece. Reconhecem a obra da cruz, aceitam os benefícios que Jesus conquistou para nós com a sua morte. Nós que vivemos para a glória de Deus, devemos com urgência proclamar a palavra de Deus aos perdidos. Como é que você se avalia nesse quesito? Você está na manutenção ou está na multiplicação? E os membros da sua célula, da sua igreja, estão apaixonados pela grande comissão? Eles estão contagiando todas as suas áreas de influência? Deixa eu te falar, nós só temos o tempo chamado hoje para alcançar a nossa geração. Amanhã pode não dar tempo, não hesita tempo demais não. E se o Senhor voltar, e aí? Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz, hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo da salvação. A evangelização não pode esperar de jeito nenhum. Não pode. Não tem esperança para o pecador fora do Evangelho. Não tem salvação fora de Cristo. Não há fé salvadora sem a proclamação da palavra de Cristo. Então a gente tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Enquanto às vezes nós que temos a luz, nós que somos sal, nós que somos a luz de Jesus nesse mundo, nós estamos dormindo um soninho gostoso, o soninho da indiferença, o soninho da manutenção, e o inimigo está aí semeando o jogo. A igreja se cala, mas os filhos das trevas investem em proclamar um falso evangelho, produzindo falsos cristãos, falsos convertidos. Às vezes você está aqui, é de outra igreja, você é de uma outra denominação, não sei, você às vezes tem uma outra teologia, doutrina, você está preocupado com coisas periféricas, coisas que não vão nos levar em lugar nenhum, e o reino das trevas está unido para avançar contra o reino de Deus. E aqui, eu queria te ajudar. É aqui, talvez, onde a parábola dos talentos te traga um alento. Sabe por quê? Vai te encher de ânimo, mas também botar sebo na sua canela. Sabe por que você pode se animar com essa parábola? Porque tem algo que está descrito nela que ainda não aconteceu. Jesus ainda não voltou. A gente quer que ele volte, mas se ele não voltou, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, meu irmão, minha irmã, corre. É hora da gente se levantar juntos, unidos, como um exército, cuja bandeira não é a Batista Central, não é o DNA, não é nada, é Jesus. Cumprir a nossa missão sem demora, chamando todo mundo pela voz do Evangelho. Queridos, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém
vai poder trabalhar. Queridos, Deus nos chamou você para coisas ainda maiores que a sua capacidade natural, é graça pura. E lembre-se, o princípio da parábola dos talentos, ser fiel, significa multiplicar tudo que Ele confiou a você. Então você tem filhos, você vai multiplicar sua fé neles. Você tem membros na sua célula, você vai multiplicar sua fé, seus dons neles. Sabe, você vai multiplicar caráter, salvação, você vai multiplicar esperança, libertação, cura, salvação, vidas. E se a gente fizer assim, nós vamos nos alegrar em Deus. Ah, que maravilha! E Ele vai ser glorificado em nós. Essa é a vida abundante. O nosso Redentor, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E Ele ficará satisfeito. Eu me lembro, e você talvez conheça a história daqueles jovens moravianos que, para pregar para um grupo de escravos que estavam numa ilha controlada por um homem ali da Grã-Bretanha, eram 2.000 escravos, se eu não me engano, eles tiveram que se vender como escravos para o dono daquela ilha. O dono da ilha não permitiu que eles fossem para lá pregar o evangelho para aqueles escravos. Era uma ilha deserta, só tinha os escravos lá trabalhando. E o dono falou, ó, lá para entrar lá, ou você tem que comprar a ilha, ou você tem que ser um escravo. Pode escolher. Ele falou, ok. Então a gente se vende. Eles se venderam como escravos, para nunca mais voltar. É escravo mesmo. E no porto, se despedindo das suas famílias, dos seus amigos, da sua igreja. Eles gritavam uma frase do barco. E as suas famílias gritavam essa frase de volta para eles, até que o barco se distanciou tanto que eles não se ouviam mais. E alguns talvez conheçam essa frase, né? Tem até música com ela. E eles gritavam assim, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. É para isso que nós trabalhamos. Não é para o nosso prazer, não é para o crescimento assim, da nossa igreja. Isso não é uma estratégia de ficar com igreja grande. Se esse é o motivo de um pastor, esse é o motivo, ainda que seja bom, ele não é suficiente, porque é tudo a respeito dele, é para a glória dele. E o que a gente quer ouvir no final, o que a gente quer ter, não são meros números. Nós queremos o elogio do céu. Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É para isso que Deus nos chamou. Multiplicar. Fica de pé, querido. Fica de pé. A palavra está plantada aí. A palavra está plantada aí. Quem sabe nessa noite você não quer apresentar ao Senhor a sua vida. Você não quer hoje apresentar ao Senhor aquilo que Ele confiou a você. Quem sabe hoje, numa visita, o Espírito Santo não vem te dar uma prévia de como é que você está. Quem sabe você agora não fala, Espírito Santo, sonda o meu coração, sonda a minha vida. O que eu estou fazendo com o que o Senhor me deu? Às vezes você quer se ajoelhar, às vezes você quer vir à frente, às vezes você quer fazer uma oração. Mas eu te desafio, não fique indiferente agora. Agora mudou. Agora você não vai prestar mais atenção, não é em mim. É o que o Espírito quer fazer. O Espírito Santo está aqui agora. Quer você sinta ou não, quer você arrepie ou não, Ele está aqui agora. A presença gloriosa dEle está aqui. Espírito Santo, nós reconhecemos o Senhor. Tua palavra diz que onde o Espírito é Senhor, aí há liberdade. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um de nós agora. Deus, eu sou o primeiro, Pai. Ainda que não tenha sido o primeiro a me ajoelhar, mas eu aqui, Pai, eu também me ajoelho. Porque eu também tenho contas a prestar. Oh Deus, quando eu olho, Pai, para o tamanho, quantos benefícios, quantas bênçãos, oh Deus, quanto que o Senhor me deu. Oh Deus, eu fico como Davi, o que farei eu? Deus, por tamanho benefício para comigo, eu me sinto devedor, Senhor. Oh Deus, eu me sinto devedor. Se derrame agora na presença do seu Deus. Eu vou parar de falar, porque agora é hora do Espírito falar.
Igreja, ouça a voz do Espírito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja.